Termos algébricos, operações com monômios. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Monômios são termos algébricos. Então, quando a gente fala de termos algébricos, nós estamos falando, na verdade, de monômios. E o que é um monômio? Monômios são expressões algébricas de apenas um termo. Veja, o prefixo mono significa um, no sentido de único. Então, monômio, um único termo. Aqui nós temos alguns exemplos de monômios e veja, os monômios podem ser representados apenas por números, apenas por letras ou por uma multiplicação de números e letras. Então você vê aqui um monômio representado apenas por um número, que é o 5. Você tem monômios aqui representados apenas por letras, que é o x e o menos bx. E você tem monômios representados pela multiplicação entre números e letras, 3,5m ao quadrado e 4x sobre 3. Aqui temos uma sacola repleta de expressões algébricas, mas nem todas estas expressões algébricas são monômios. Aqui nós temos alguns polinômios. Já vimos que o monômio é aquela expressão que tem apenas um termo algébrico. E os polinômios são estas expressões algébricas que possuem dois ou mais termos. Então, vamos catalogar aqui, vamos separar estas expressões algébricas de acordo com a sua nomenclatura. Monômios, binômios e trinômios. Começando aqui no 2x, um único termo, monômio. 16, um único termo, monômio também. E aí chegamos no 3x mais 1, que é um polinômio de dois termos, ou seja, é um binômio. Temos aqui o 5x menos y mais 3, com três termos, é um trinômio. E aí volto a ter aqui um monômio, que é o termo xy, sim. Na sequência, a menos 2b é um binômio. Menos a ao quadrado, um único termo, monômio. X ao quadrado menos 6x mais 9, três termos, trinômio, vem aqui para baixo. E aí eu tenho ABC ao quadrado. Quantos termos eu tenho aqui? Apenas um, o termo ABC, ok? Na sequência eu tenho AB menos 3 sobre 2. Quantos termos aqui? Eu tenho dois termos ou eu tenho apenas um único termo? Pessoal, nós temos dois termos aqui, que é AB sobre 2 menos 3 sobre 2, beleza? Então, aqui nós temos um binômio. E, por fim, temos B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, ou seja, mais um binômio. Isto mesmo. Pessoal, e aí você pode perceber que se você tiver quatro termos em diante, você não vai ter mais nomezinhos especiais, você vai chamá-los simplesmente por polinômios, ok? Lembrando, se tem um termo é monômio, se tem dois termos é um binômio e se tem três são trinômios. Quatro em diante, apenas polinômio, beleza? E por fim, temos aí que não há operação de adição ou subtração entre os monômios. Você pode observar aqui, nestes que nós catalogamos aqui como sendo monômios, não aparece cruzinha de mais ou sinalzinho aqui de menos, beleza? Então, continuou. Partes do monômio. Geralmente, um monômio é dividido em duas partes. Um coeficiente, que é a parte numérica, e a parte literal, que são as letras. Muito bem. Então, como primeiro exemplo, nós temos aqui 4CD, onde o 4 é o coeficiente, é a parte numérica, e CD é a parte literal. Menos 10 AX, nós temos menos 10 coeficiente e AX, parte literal. Terceiro exemplo, aqui eu tenho 3m sobre 10, ou 3 décimos de m, onde 3 sobre 10, 3 décimos é o coeficiente e m é a parte literal. Por fim, temos ali o xy ao quadrado. Você não está vendo aqui parte numérica, mas ela existe. Na verdade, aqui nós temos o coeficiente 1. E quando é 1, ele não precisa aparecer. Quem é a parte literal? É o xy ao quadrado. Na sequência, nós temos aqui monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? São monômios que apresentam a mesma
parte literal. Então, para serem semelhantes, os termos precisam ter as mesmas letras. E não só isto, as letras precisam ter os mesmos expoentes. Então, neste primeiro exemplo aqui, menos 5x, qual é, aqui embaixo, o monômio semelhante a ele? Menos 5x. Então, vou procurar aquele monômio que tem a incógnita x, está aqui, é o 0,1x. Menos 5x e 0,1x são monômios semelhantes. Próximo exemplo, eu tenho aqui 7x ao quadrado y. Vou procurar aquele monômio que tem x ao quadrado y. Quem é ele? Lá na ponta, ó. Menos x, y ao quadrado. Não, man. Aqui, quem está ao quadrado é o x. Então, o termo semelhante é aqui, ó. 4x ao quadrado y sobre 3. Belezinha? Na sequência, agora sim, eu tenho 4xy ao quadrado e vou ligar aqui com o menos xy ao quadrado. Lembra? Mesmas letras com os mesmos expoentes. Beleza. E por fim, eu tenho o 2xy e vou relacionar aqui com o 4xy, aí mais dois termos semelhantes. Na sequência, nós temos aí operações com monômios. E a primeira operação que nós trazemos aí é a adição algébrica de monômios. Fazer a adição de monômios é nada mais, nada menos do que reduzir os termos semelhantes. Nós acabamos de ver o que são termos semelhantes. São aqueles monômios que possuem a mesma parte literal. Não é isto? As mesmas letras com os mesmos expoentes. Sim. E fazer esta operação de adição ou subtração é nada mais, nada menos do que isto. Reduzir os termos semelhantes. Na primeira questão, nós temos aqui, efetue as adições algébricas, onde nós vamos juntar. Letra A, 5K mais 5K. Então, tudo que você vai fazer aqui é somar 5 mais 5, 10, e vai repetir a letra K. Beleza? Qualquer dúvida, você pode pensar. Um confeito mais um confeito são 2 confeitos. 5 bombons mais 5 bombons, 10 bombons. Onde aqui a letra K representa este doce que nós estamos representando aí. Letra B. P mais 4P. Eu tenho o que aí? Lembra? Se o monômio não aparece, não possui parte numérica, não possui coeficiente, significa que ele é 1. Então, este P aqui possui coeficiente 1. E este 4P, coeficiente 4. Então, eu vou fazer 1 mais 4, 5P. Simples assim. Na letra C, eu tenho 5G mais 3G menos G. Então, aqui eu tenho 8 menos 1, 7G. Letra D, n elevado a 3 mais n elevado a 3 mais n elevado a 3. Então, eu tenho aqui quantos n elevado a 3? Eu tenho 3n elevado a 3. Uma dúvida comum é achar que aqui a gente faz a soma destes expoentes. Não, a gente só resolve aqui, só faz a adição ou subtração aqui com os números, ou seja, com os coeficientes, beleza? A parte literal a gente mantém intacta. Na letra E eu tenho menos 2A que vai ser menos 4A. Afinal de contas, sinais iguais a gente soma e repete o sinal. Letra F, 7H menos 4H são 3H. Letra G, menos 8B mais 8B menos 3B. Veja o que vai acontecer aqui, nós podemos cancelar aqui, ó, o menos 8 com o mais 8, percebeu aqui, ó? E fica só o menos 3B, conforme vocês podem ver aqui. Na letra H, nós temos menos 10Q mais 15Q, e aí você vai fazer 15 menos 10, 5Q, exatamente. Letra I, eu tenho menos 4C menos 3C, vai dar menos 7C, menos 7C mais 7C, 0. Por que o resultado foi 0? Porque quando você junta menos 4 com menos 3, dá menos 7. E aí, menos 7 mais 7, 0. E aí, 0C é 0. Por fim, nós temos aqui letra J, menos 2R elevado ao cubo, mais R elevado ao cubo. Eu tenho menos 2 mais quanto?
mais 1. O coeficiente aqui não aparece, mas o coeficiente é 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1, que também não aparece. Só aparece um sinalzinho de menos, menos r elevado a 3. Temos aqui mais um exemplo onde nós vamos simplificar os polinômios e, novamente, simplificar um polinômio nada mais, nada menos é do que reduzir os termos semelhantes, ou seja, apresentá-lo em sua forma reduzida. Então, nós temos aqui alguns polinômios, tá certo? E na questão 2, nós vamos fazer isto, simplificá-los. Na letra A, eu tenho 5A mais 4B mais 3A mais 3B. Perceba que eu tenho duas incógnitas aí. Eu tenho a incógnita A e eu tenho a incógnita B. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é separar quem tem A de quem tem B. Quem tem A aqui é o 5A e o 3A. E quem tem B é o 4B e o 3B. Então, eu junto os termos semelhantes, 5A mais 3A, 8A, e junto 4B mais 3B, 7B. Podemos fazer esta adição 8A mais 7B? Não. Por quê? Só podemos trabalhar com os termos semelhantes. Beleza? Letra B. Separando aqui a turma do P, eu tenho P mais 2P. Beleza? E aí escrevo o pessoal que tem a letra Q, a incógnita Q, onde eu vou ter menos Q, mais Q, menos 2Q. Percebeu? P mais 2P, a gente já sabe que este P aqui tem um coeficiente 1, então é 1 mais 2, 3, beleza? E aqui, menos Q mais Q, a gente vai eliminar e vai ficar somente o menos 2Q. Então, ficamos aqui com o binômio 3P menos 2Q. Na letra B, eu tenho 7M mais 1, menos 10M mais 3. Da mesma forma como eu junto os termos semelhantes, ou seja, aqueles termos que possuem a mesma parte literal, aqui eu também junto os termos semelhantes, ou seja, aqueles que não têm parte literal, beleza? Então eu vou juntar o 7M com o menos 10M e quem não tem parte literal com quem não tem parte literal, no caso 1 mais 3, tranquilo? E aí a gente já viu, 7M menos 10M vai dar menos 3M, ok? E 1 mais 3, 4, ou seja, menos 3M mais 4. Novamente, a gente não pode fazer aqui esta adição ou subtração, enfim, nós não podemos fazer esta adição algébrica porque referem-se a termos diferentes aqui, certo? Esses termos não são semelhantes. Letra D, temos aí 2x ao quadrado menos 5x mais x ao quadrado. Lembra? Não basta ter a mesma letra, a mesma incógnita. É preciso ter a parte literal com os mesmos expoentes. Beleza? Então, 2x ao quadrado, eu vou juntar com x ao quadrado. Ok? Que são as partes literais semelhantes. E aí eu vou pegar aqui o menos 5x e vou juntar com o mais x, termos semelhantes. E aí, 2 mais 1, 3, x ao quadrado, menos 5 mais 1, atenção aqui, cabeça, menos 5 mais 1, onde é que está esse 1? Está aqui, ó, coeficiente de x. Menos 5 mais 1 é menos 4x, ficamos com o binômio 3x ao quadrado menos 4x. Por fim, nós temos este polinômio aqui, grandão, onde nós temos as incógnitas x, y, e nós temos alguns termos aqui que não têm parte literal, ok? Então, vamos separar o pessoal do x, do pessoal do y, daquele pessoal que não tem ninguém. Então, quem tem x aqui? 3x mais 7x menos x. Separamos o pessoal do x. Quem tem y? 5y mais 7y menos 2y. Colocamos aqui o pessoal que tem y. E, por fim, aqueles números que não possuem parte literal. O 1, o 3 e o menos 15. Agora, a gente junta aqui, reduz os termos semelhantes. Ou seja, 3x mais 7x dá 10x. 10 menos 1, 9x. Beleza. Na sequência, 5y mais 7y dá 12y.
12y menos 2y dá 12 menos 2 menos 10y. Belezinha. Por fim, trabalhamos agora com os números onde eu vou fazer 1 mais 3, 4. 4 menos 15. Não é 15 menos 4. É 4 menos 15 que vai dar menos 11. É isto, man. Foi tudo que nós vimos nesta aula de hoje. Termos algébricos, operações com monômios e simplificação de polinômios. Qualquer coisa você pode me perguntar. Pode escrever aí nos comentários se ficou alguma dúvida e a gente se vê na próxima aula. Valeu!